Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, dos alunos, sob os seus cuidados e que você possa ter um aproveitamento esplêndido na ministração desta aula de hoje. Nós estaremos hoje estudando a nossa segunda lição deste trimestre, que vai falar sobre a defesa da fé cristã, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, heresias que se apresentam com novas aparências. Nós estaremos então estudando essa lição, e a lição de número 2, cujo título é Somos Cristãos. Esta lição é do dia 12 de janeiro de 2025, que tem o textuário citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, 19. A verdade prática nos diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Essa lição tem 3 objetivos e o primeiro deles é apontar a tendência judaizante entre os primeiros cristãos. Temos também a primeira sinopse, que vai falar sobre a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do Evangelho. Aí, o segundo objetivo é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes. E a segunda sinopse que temos é: os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Aí nós temos o terceiro objetivo, que é mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos. E aí nós temos a terceira sinopse: contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei. Bom, nós vamos então para a nossa introdução, que nos diz que o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça é o que veremos na presente lição. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei mosaica com a graça de Deus. Por essa razão, os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, eles foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo, a fim de que os novos cristãos, judeus e gentios, recebessem a orientação devida para o exercício da fé cristã. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico, no campo ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia do Pentecostes, numa comunidade judaica. Não foi entre os gentios, mas foi entre os judeus. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça divina. Nosso comentarista pastor Ezequias Soares cita no livro de apoio desse trimestre uma frase muito importante de Martinho Lutero. Ele disse: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Vou repetir: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. O livro de apoio da lição desse trimestre, dos comentários desse trimestre, nos informa que o cristianismo nasceu no contexto judaico, mas não é judaico. Recebeu do judaísmo rica herança espiritual, teológica e ética, mas não é judaísmo, por isto não é seita. A fé cristã é centrada em Cristo e não depende de ritos e práticas judaicas para levar as pessoas à salvação. Nesta lição, então, nós veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates
que mostram o limite entre o judaísmo e o cristianismo, né? Os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade em demonstrar isso aos judaizantes. Isto é o que veremos a partir desta aula. Bom, feita esta introdução, nós vamos agora para a primeira parte, que vai dizer sobre o seguinte tema: prevenindo-se contra a tendência judaizante. O primeiro subponto vai falar sobre o seguinte fato: subindo outra vez a Jerusalém. Paulo subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. Quando Paulo nasceu, Deus o escolheu para pregar aos gentios. Ele mesmo cita isto. Quando Deus o chamou pela revelação de seu filho, Paulo não visitou os apóstolos em Jerusalém, mas primeiramente ele foi para a Arábia, cerca de 320 quilômetros ao sul de Damasco e 160 quilômetros a sudeste de Jerusalém. Primeiro, ele foi para a Arábia. Ele foi ter um período com Deus, um período com o Senhor. Os primeiros membros da igreja primitiva eram judeus. Com a expansão do cristianismo entre os judeus, principalmente gregos e romanos, o número deles ia aumentando dia a dia, à medida que o tempo passava. A presença de judeus ia diminuindo. Então, à medida que o tempo passava, a presença de judeus ia diminuindo e os gentios iam aumentando. Como resultado do avanço do evangelho entre as nações, os povos fora da comunidade de Israel, chamados gentios, conforme nos diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, este povo surge então. Aí o problema sobre o estilo de vida deles foi nesta época que começou a surgir. Então nós podemos perceber isto, que como resultado do avanço do evangelho entre as nações, os povos fora da comunidade de Israel, chamados gentios, surge então o problema sobre o estilo de vida deles. Foi nesse contexto que surgiu os judaizantes, que são judeus convertidos ao evangelho de Jesus. Porém, eram de origem farisaica, os quais insistiam na tese de que os gentios convertidos à fé cristã deveriam viver de acordo com a lei de Moisés, inclusive seguindo os seus ritos, querendo obrigá-los a circuncidar-se, mas o apóstolo Paulo combateu veementemente esta doutrina. E somente então, 3 anos após, é que ele visitou Pedro e Tiago em Jerusalém, onde permaneceu durante 15 dias. E 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém, conforme nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 ao 30. Então, não sendo uma convocação feita pelos apóstolos para a prestação de contas, mas por revelação da parte de Deus. Não confundamos essa visita paulina com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, que foi registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Podemos inferir que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, conforme nós vemos em Atos 15, versículos 5 e 6. Se somarmos, então, os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que esta visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Vamos agora ao segundo subponto, objetivo da reunião. Através de uma revelação, Deus disse a Paulo que ele deveria consultar outros líderes da igreja de Jerusalém a respeito da mensagem pregada aos gentios. Uma orientação de Deus para que ele fosse consultar então outros líderes a respeito da mensagem pregada aos gentios. Para quê? Para que eles entendessem e aprovassem o que ele estava fazendo. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. O que é um concílio? O concílio, o sínodo, é uma assembleia de autoridades eclesiásticas que se reúne para discutir questões de fé, doutrina, moral e costumes. Então é possível que essa segunda visita, por meio de revelação, conforme nos
ilustra capítulo 2, versículo 2, tem então ligação com Ágapo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, que estavam passando necessidade, conforme Atos 11, 27 ao 30. Então, aproveitando a ocasião, Paulo expôs então o evangelho que vinha pregando aos gentios, já havia 14 anos. Então ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho da parte de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina e não um mandado humano. A Bíblia de aplicação pessoal nos informa que a essência da mensagem de Paulo, pregada tanto aos judeus quanto aos gentios, era que a salvação divina é oferecida a todas as pessoas, independente de raça, sexo, nacionalidade, riqueza, posição social, nível de educação ou qualquer outra qualificação. Qualquer pessoa pode alcançar o perdão se confiar em Cristo, conforme nós vemos em Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 13. Qualquer pessoa, desde que creia em Cristo, que confia em Cristo, pode alcançar o perdão dos seus pecados. Vamos agora para o terceiro subponto. Vai falar sobre Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, conforme nós vemos isto em Atos capítulo 4, versículo 36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. No versículo 1, versículo 9 e versículo 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Era somente para fazê-los entender que a salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus. A salvação é pela graça, mas é concedida a todos os homens, conforme o próprio Tito escreveu no seu 2º capítulo, versículo 11. Pela graça, a salvação é pela graça, mas é concedida a todos os homens. Então, nós devemos entender isto, que a salvação não é restrita aos judeus, e eles deveriam entender isso. Foi isso que Tito escreveu, e é esse evangelho que Paulo pregou. Tendo Paulo o levado a Jerusalém, os judaizantes, que são os falsos cristãos, disseram que Tito deveria ser circuncidado. Paulo, ele foi inflexível, recusou-se a concordar com essa exigência. Por outro lado, os demais apóstolos também concordavam que a circuncisão era um rito desnecessário aos gentios convertidos. A circuncisão era um ato para os judeus e não para os gentios. Muitos anos mais tarde, Paulo circuncidou Timóteo, outro cristão grego. Mas, ao contrário de Tito, Timóteo era meio judeu, porque ele era filho de pai grego e mãe judia. Atos 16 e 3. Então, ele já tinha uma parte de nacionalidade judaica. Então, com esse feito, Paulo não negava aos judeus o direito de fazer a circuncisão, mas ele estava simplesmente defendendo que os gentios não deveriam ser obrigados a se tornar judeus antes de ser cristãos. Então, primeiro é ser cristão, crer em Cristo e não ser judeu. Nessa reunião, ele não cedeu nem por uma hora, é o que nos diz o versículo 5, por 2 razões. Primeira, Tito era grego. Segunda razão, porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então temos aí a primeira sinopse. A tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. Então, irmãos, chegamos aí ao fim da primeira parte. Agora nós vamos para a parte 2, a tendência judaizante no início da igreja. O primeiro subponto vai nos falar sobre o espanto do apóstolo Paulo. Paulo ficou atônito e estarrecido quando voltou de sua viagem e tomou conhecimento que os irmãos da Galácia estavam vivendo um outro evangelho com tanta rapidez no seu desvio da verdade do evangelho, do verdadeiro evangelho. Algumas pessoas estavam pregando outro evangelho, entre aspas, ensinando que para serem salvos, os gentios crentes precisavam obedecer às leis e os costumes judaicos, especialmente ao que diz respeito ao rito da circuncisão. Com isto, eles estavam então ensinando que a fé em Cristo era insuficiente. Não era suficiente
para obter a salvação, com este ensino falso que eles estavam transmitindo. Então essa mensagem enfraquecia a verdade de que a salvação é uma dádiva de Deus e não uma recompensa por certos atos. Jesus Cristo tornou esta dádiva disponível a todas as pessoas e não somente aos judeus. Mateus 11, versículo 28 e 29, Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não estava dizendo: vinde a mim os judeus que estão cansados. Não, todos vós. E esse todos vós, os gentios também estão incluídos. Então, meus queridos, tomem muito cuidado com os ensinamentos que estabelecem requisitos adicionais para a salvação, pois com isto estão negando o poder e a eficácia do Evangelho de Cristo e da morte expiatória de Cristo no Calvário. Tomemos cuidado. Vamos ao segundo subponto. Vamos ver então quem eram os judaizantes, conforme nos diz o versículo 4. A maior parte dos cristãos gálatas era formada por gregos que desconheciam as leis e os costumes judaicos. Os judaizantes formavam uma facção extrema de judeus cristãos. Eles caminhavam longas e longas distâncias para ensinar esse outro evangelho, este evangelho diferente, né? Como esses mestres desejavam transformar os gentios cristãos em judeus, eles eram chamados então de judaizantes. Esse termo vem do verbo grego iudaizo, que significa viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento. Está em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Eles eram opositores ferrenhos do apóstolo Paulo. Também eram identificados como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, no capítulo 1, versículo 7, desta forma, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe, mas na verdade eles saíram de Jerusalém por conta própria, não foram enviados, eles saíram por conta própria. Quando consultaram Tiago a respeito deles, Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos capítulo 15, versículo 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, 1. Então, com isso ele estava invalidando o evangelho da graça de Deus, pois a graça Paulo escreve aos Efésios que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não é nosso, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criado para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos dela. Então, não tem esse negócio de invalidar, não pode, né? Então, esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Quer dizer, vocês podem ser salvos por Cristo, mas tem que observar a lei. Está invalidando a morte expiatória de Cristo. Vamos para o terceiro subponto, o clima de tensão. Onde quer que Paulo fundasse igreja, os judaizantes iam em seu encalço para despregar tudo que ele tinha pregado. O evangelho que Paulo anunciava era algo novo tanto para os gentios quanto para os judeus. Era um evangelho de aproximação, um evangelho de reconciliação. Ele chegou a ser tolerante com os fracos na fé a ponto de circuncidar Timóteo, conforme dissemos no ponto anterior. Não se faz necessário empreender muito esforço para se perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes. Isto tudo diante dos demais apóstolos de Jerusalém. Eles conseguiram furar o bloqueio e entraram na reunião sem serem convidados. O versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho que Paulo pregava e do próprio cristianismo.
O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas no seio da igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas, em reuniões de lideranças. Esses camaradas entravam. Agora nós vamos para a terceira e última parte, a tendência judaizante, nos dias de hoje. Primeiro subponto vai falar sobre o mesmo evangelho. O tema continua atual, pois essas práticas ainda permanecem. O relato apostólico, nos 2 primeiros capítulos da carta aos Gálatas, é didático e útil na prevenção contra a atual tendência, né? Então, vou repetir, o tema continua atual, pois estas práticas ainda permanecem. O relato apostólico nos 2 primeiros capítulos da carta de Gálatas, aos Gálatas, é didático e útil na prevenção contra a atual tendência judaizante, mas convém ainda destacar a decisão do Concílio de Jerusalém, que foi clara. Qual que foi a decisão do Concílio de Jerusalém? Por isso julgo, disse Paulo, que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados os ensinamentos mosaicos, os ensinamentos da lei. Atos 15, 19 ao 21. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro, que é o evangelho da circuncisão, e o evangelho de Paulo, que é o evangelho da incircuncisão. E são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes, com público-alvo diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2 e versículo 7. Isto tudo para pregar aos não-judeus. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. É a mensagem que Cristo é o Salvador, que sem derramamento de sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há salvação. Mas o sangue de Cristo, que foi derramado no madeiro, lá do Calvário, ele é suficiente para nos garantir a salvação, desde que haja em nós obediência, disposição para obedecer a sua palavra, e isto tudo independe de práticas de ritos judaicos. Segundo subponto, o perigo da doutrina judaizante. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus no Calvário. Era, de fato, um outro evangelho, porque o evangelho de Cristo original não é assim. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Isto está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito Santo e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Os apóstolos viam em tudo isso 2 problemas sérios. Primeiro, a ameaça à liberdade cristã. Segundo, o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Vamos agora ao terceiro e último subponto. As práticas judaizantes atuais. Nós vemos nos dias atuais judaizantes com uma outra nomenclatura, ou seja, praticam os ritos judaizantes, mas usam nomes diferentes. Podemos identificá-los pelo uso do shofar, do talite, o manto ou o xale usado para a oração, a trompa feita de chifre de carneiro, o uso do quipar e o solidéu que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Mas não vamos citar nomes aqui para não levantar polêmicas, mas, como disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore. Alguns de vocês já devem ter recebido a visita de um desses judaizantes em suas casas, esses judaizantes da atualidade. E quem sabe até você deve ter comprado alguma literatura deles. Os gentios daquela época não aprenderam esses costumes porque nunca tiveram quem os ensinasse. Por esta razão, o estilo de vida deles era discrepante.
Aplicar então essa conduta judaica aos gentios como exigência para a redenção era mesmo que afirmar que a graça do Senhor Jesus era insuficiente, ou seja, que a graça do Senhor Jesus não era suficiente. A lei de Moisés seria o complemento para a salvação. Isso tudo reduziria o cristianismo a uma mera seita do judaísmo. E além disso, se confundiria com a identidade judaica. Então, nós temos aí os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Eles seguem fielmente a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário para assim proceder. É alguém chamado estando circuncidado? É uma pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios 7, versículo 18a. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, na conversão do judeu a Cristo, ele não precisa mudar sua tradição cultural. B. Os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado não estando circuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7, 18b. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia, isso no dia a dia, para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Nós já estamos chegando para o final da nossa lição, vamos então à nossa conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, só esse fato já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 16. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu caro professor, meu caro superintendente, minha cara professora, que Deus te abençoe, que você tenha aí um bom aproveitamento desta aula, que o Espírito Santo possa explicar melhor em vossos corações, em vossas mentes, e vocês sejam verdadeiramente abençoados. Tenham todos uma excelente escola dominical, uma excelente aula, e que o Senhor Jesus nos abençoe. Lembre-se sempre, Jesus está voltando, eu e você precisamos estar preparados. Os dias são maus, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Então, devemos olhar para nós mesmos. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Jesus está vindo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.